Em julho desse ano eu publiquei um vídeo aqui no canal falando um pouco da minha história, né, contando um pouco de todas as memórias afetivas que o Willy Wonka acaba disparando em mim e acho que em metade da população do planeta. E nesse vídeo eu também falava sobre toda a expectativa em torno do que estava por vir com essa nova versão que estreou agora. E galera, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, eu não fazia a menor ideia do que eu ia encontrar naquela sala de cinema quando o filme estreasse. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Segura aí que eu já volto. Fala galera do bem, Lourdes Simões sou eu. E uma coisa é certa, hein? Não é a primeira vez que esse personagem ocupa as telas e os sonhos da galera do bem. A Fantástica Fábrica de Chocolates, estrelada por Gene Wilder, estreou em 1971, sob a direção do Mel Stuart. E já em 2005 chegava aos cinemas uma versão mais dark, mais multifacetada, dirigida pelo dark e multifacetado Tim Burton e estrelada pelo dark e multifacetado Johnny Depp. O que todos esses filmes têm em comum é o fato de terem sido baseados no conto do escritor inglês Roald Dahl. Tá, Lud, mas quem foi Roald Dahl? Autor de sucessos como James e o Pêssego Gigante, Matilda e o Remédio Maravilhoso de George, Roald Dahl nasceu em 1916, no país de Gales. Viveu a infância na Inglaterra e se mudou para a África aos 18 anos para trabalhar na companhia de petróleo Shell. No Brasil, os livros mais famosos dele são Matilda e Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, justamente porque foram adaptados para o cinema. Lançado em 1964, o livro Charlie e a Fábrica de Chocolate vendeu mais de 250 milhões de cópias no mundo todo e conta uma história que é ao mesmo tempo divertida, emocionante e muito intrigante. Mesmo sendo fiéis ao texto original, as diversas leituras dos filmes da Fábrica de Chocolate deram ao Willy Wonka cores, sabe, até certo ponto contrastantes e com camadas bem distintas entre si. A primeira versão mostrou um Wonka mais sisudo, né, excêntrico, enigmático e tal. No remake de 2005, o personagem ganhou cores mais sombrias, né, um ar mais perturbado, até um certo sarcasmo e tal, enfim. E já o Wonka de 2023 é totalmente focado na vida dele, né, e é o que mais mergulha nas próprias emoções e aprofunda mesmo, né, todas essas camadas psicológicas do personagem, preparando o terreno para a gente entender, de repente, aí, de uma vez por todas, que as coisas não foram e nunca seriam fáceis para ele. O desenvolvimento desse projeto ele começou depois que a Warner Bros. Pictures, né, que já tinha lançado a adaptação de 2005, adquiriu os direitos do personagem título em outubro de 2016 e saiu divulgando por aí, né, que o filme serviria de base para um longa sobre a história da origem do Wonka. Em maio de 2021 saiu a confirmação da escalação do Chalamet, né, para interpretar o Wonka e o elenco de apoio foi anunciado em setembro daquele mesmo ano. As filmagens começaram no Reino Unido em setembro de 2021. E aí vai uma curiosidade, apesar de mostrar os primeiros passos do personagem central de A Fantástica Fábrica de Chocolates, esse longa não é baseado no livro do Roald Dahl. É uma história escrita pelo Paul King sobre o jovem doceiro que viajou o mundo todo para conhecer outras culturas, sofisticar o paladar, consolidar aquela habilidade de criar chocolate que despertasse nas pessoas muito mais do que o prazer de experimentar um doce inesquecível. Ele queria que cada pessoa que provasse as criações dele fosse envolvida por uma magia que ele mesmo tinha nas próprias mãos. E na verdade o sonho maior do Wonka era criar a própria fábrica de chocolate. Daí, com 12 moedas no bolso e a cabeça cheia de ilusões, né, um ingênuo Willy Wonka desembarca na Londres dos anos 40, onde ele pretende a todo custo abrir uma loja de chocolate. Só que o dinheiro que ele deveria, né, ter assim, para sustentar por pelo menos alguns dias dura só alguns minutos ali, porque de cara ele já recebe uma multa super pesada por infringir uma lei que proíbe transeuntes de sonhar acordado na rua. Quanta gente ia à falência, né, se esse negócio pegasse. Enfim, o que sobra, né, acaba escorregando das mãos dele e indo parar no fundo de um ralo. E esse é só o começo dessa série de empecilhos que vão, sabe, aparecendo na velocidade de um raio. Completando a saga, né, como em todos os contos de fado, o jovem passa a enfrentar aí todas as bruxas, né, que surgem pela frente, e a galera do mal é formada principalmente por 3 empresários gananciosos, um policial corrupto viciado em doces e uma dona de uma hospedaria completamente trambiqueira, né? E aí tá formada a galera, né? Tá formada a quadrilha, digamos assim. E mesmo enfrentando todas as dificuldades, né, e incertezas que uma mudança assim provoca em qualquer pessoa, o Wonka vai despertando atenção, né, com as criações dele, que são cada vez mais fantásticas, e isso, obviamente, acaba, né, atraindo coisas que não são tão legais. Porque é sempre assim, né? Cada vez que uma pessoa se destaca pelo talento e pela capacidade de fazer as coisas de uma maneira diferente, ela acaba atraindo pessoas que, impulsionadas pela própria incompetência, acabam fazendo tudo para destruir aquilo que elas gostariam de fazer e não fazem, né? Gostariam de ser e não são, gostariam de ter e não conseguem. É patético, mas é real, né? E todo mundo já passou por esse tipo de competitividade idiota, né? Se eu não tenho talento para fazer o que você faz, eu vou te destruir, porque
Só assim você não vai fazer também. Ô, preguiça. O Wonka do Chalamet é personalíssimo, é uma criação delicada, né, que foi construída com muito cuidado por um ator que, apesar da pouca idade, já entregou, assim, sabe, interpretações super vigorosas em filmes como O Rei, Me Chama Pelo Teu Nome, Duna, né, que está inclusive estreando o 2 aí. É um ator preparadíssimo, né, como eu disse, apesar da pouca idade. Enquanto o incrível Gene Wilder envelopou o personagem numa capa de carisma e de mistério, o Johnny Depp entregou uma postura mais excêntrica, né? Que muito tem a ver com a dobradinha ator-diretor que ele fez com Tim Burton, né? Essa releitura que estreia agora é, sem dúvida, né, a menos extravagante, a mais carinhosa e a mais cheia de surpresas, né, que esse personagem poderia preparar para o público. Cada uma com seu DNA, as visões da Fantástica Fábrica de Chocolate, comandadas tanto pelo Mel Stewart, né, em 1971, quanto pelo Tim Burton em 2005, elas mexeram muito com o imaginário coletivo e eu sou a prova viva e a cores disso, né? Eu já era apaixonadíssimo pela versão de 1971, tinha assistido centenas de vezes, e aí 20 anos depois o meu filho também se apaixonou por esse filme, adorava, sabia todos os diálogos, todas as músicas, e eu devo ter assistido mais uma centena de vezes junto com ele. E agora, 20 anos depois, né, chega essa última versão de uma forma surpreendente, né? E o Paul King, sabe, provou que ainda tem espaço para novas releituras dessa história, desde que elas sejam bem feitas. E o King demonstrou um imenso carinho, sabe, respeito pela obra literária, e isso ficou muito evidente pela maneira como ele contou essa história, procurando ser o mais fiel possível, sabe? Até porque, mais do que uma adaptação, o Wonka é uma verdadeira homenagem, tanto ao Roald Dahl, né, ao público e à criança que todos nós fomos um dia. O conto original não fala muito sobre quem foi o Willy Wonka, né? E, portanto, essa obra de 2023 é só levemente inspirada, né, na obra do autor inglês. Ao contrário da versão de 1971, onde nada se falava sobre o passado dele, e da versão de 2005, onde o pai do Wonka apareceu para explicar alguns porquês do chocolateiro ser como ele é, né? Agora o foco é na relação do doceiro com a falecida mãe. E isso trouxe ainda mais suavidade ao personagem, porque, para quem não se lembra, o pai do Wonka era um dentista super mal-humorado que causava reações assim pavorosas no filho cada vez que ele aparecia para proibir o moleque de comer doces. Enfim, era o bruxo do 71 ali reencarnado. Quem conhece as outras versões com certeza percebeu algumas cenas que são referências claras e muito incríveis aos filmes antecessores, como na maneira do Wonka descer escada, por exemplo, alternando entre subir e descer os degraus, ou na cena em que ele impede alguém de cruzar uma porta usando uma bengala, igual uma espada Jedi, enfim, ou ainda quando ele caminha, né, em direção a um portão e deixa a bengala fincada no chão. Tudo isso disparou gatilhos assim deliciosamente nostálgicos em mim, porque foram coisas que foram vistas, né, principalmente na versão de 1971. Falando um pouco da escalação do Chalamet, eu acho que foi bem acertada, sabe? Ele vem de excelentes trabalhos, está com a carreira em ascensão, e seria um erro colossal, né, escolher um artista que não tivesse o porte suficiente para viver o Willy Wonka. E ele, né, o Paul King, seria trucidado, principalmente porque ninguém vai esquecer que a gente já teve interpretações magistrais, né, icônicas desse personagem. O Timothée Chalamet, ele não é mais uma estrela teen recém-chegada na indústria cinematográfica, né? O cara tem peso, né? O cara tem história. E ele provou isso cantando, dançando, sabe, entregando ao público quase 2 horas de uma interpretação super cativante, talvez a mais cativante da carreira dele até esse ponto. E falando de elenco, é absolutamente impossível a gente deixar de mencionar a hilária e majestosa presença da Olivia Colman, vivendo a patrã biqueira Senhora Scrubbit, que é a proprietária de uma hospedaria que acaba hospedando uma série de personagens ali e aprisiona todos eles naquele estabelecimento quando ela faz eles assinarem um contrato sem ler o conteúdo, um contrato cheio de senões ali. E aí cada vez que ela surge em cena é uma aula à parte, né? Uma aula poderosíssima, e ela vai deixando cada vez mais claro o porquê de ser considerada uma das maiores atrizes da atualidade. Não à toa já ganhou um Tio Chico de Ouro, 2 Emmys, 3 Globos de Ouro, SEG Awards em 2 anos consecutivos pela série The Crown e mais uns 20 prêmios importantes. E não é pouca coisa, não! Eu tô passada, chocada. Sally Hawkins, de A Forma da Água, também está no elenco, né, vivendo a mãe do jovem Wonka, numa participação pequena, mas absolutamente necessária, porque é ela a mola propulsora de todos os sonhos, né, e toda essa necessidade de realizações do filho. A pequena Calla Lane faz um excelente trabalho também, vivendo a Noodle, né, que é uma órfã que se torna a grande aliada do protagonista nas aventuras em busca de realizar os sonhos, que na verdade acaba se tornando o sonho de todos eles ali, né. Eu nunca tinha visto nenhum trabalho dela, mas eu sei que ela fez uma participação no This Is Us. Rowan Atkinson, o inesquecível Mr. Bean, também bate ponto nesse filme em cenas absolutamente hilárias, onde ele tem a oportunidade, mais uma vez, de fazer o que ele sabe melhor, comédia certeira. E o que a gente pode dizer de Hugh Grant, interpretando o primeiro Oompa Loompa que o Wonka conhece?
Ele confere um tempero extra, sabe, nas cenas em que ele aparece cantando, dançando, destilando um deboche delicioso, sabe, em cada frase que ele fala. E o curioso é que a altivez, né, e a irreverência desse mini personagem da cara alaranjada nesse filme, ela contrasta com os Umpa-Lumpa das outras versões, que na verdade eram meio que empregados não remunerados da fábrica de chocolates. Aí vale destacar um detalhe, que é bastante importante. Na versão jovem, o Wonka mostra um perfil doce, sabe, solidário, carismático, amistoso. E aí, conhecendo o perfil do mesmo personagem interpretado tanto pelo Gene Wilder quanto pelo Johnny Depp, a gente conclui facilmente que as coisas não foram nada fáceis para ele, né? E que houve um endurecimento ao longo da vida, porque o Willy Wonka ele deixou de ser ingênuo, né, e altruísta e criou uma casca, né, talvez para se defender do mundo. Mais uma prova de que a vida nos molda. Embora deixando de lado as ambientações ultracoloridas das versões anteriores, o universo da Fantástica Fábrica de Chocolate foi mantido intacto. Toda aquela vibe onírica que eu esperava estava ali. E tudo isso veio das mãos hábeis do diretor de arte Nathan Crowley, né, de Batman, o Cavaleiro das Trevas, que já foi indicado 6 vezes ao Tio Chico. Ambientações, figurinos, objetos de cena, luz, tudo em Wonka opera de uma maneira sincronizada, se complementando, sabe? Onde um falta um pouquinho, o outro complementa, enfim, é uma sinfonia maravilhosa. Um departamento não interfere no outro, sabe? Não se sobrepõe ao outro, e isso é raro em obras onde se é obrigado a abusar, né, bastante dos recursos de computação gráfica. Tá tudo no devido lugar, sabe? E transporta a gente para dentro de um universo tão mágico, de onde a gente não tem vontade de sair. Ali não tem boleto, sabe? Não tem vizinho barraqueiro, não tem carne da Casa Bahia. É só chocolate e pronto. A única coisa que me incomodou um pouco foi o fato de que nada era supostamente comestível nesse filme, sabe? Nada despertava vontade de comer. E aí, de um filme que fala sobre uma fábrica de chocolates, a gente espera, no mínimo, né, que tenham doces que chamem a nossa atenção. Ou seja, nada ali naquela cenografia despertava aquela curiosidade e aquele interesse de dar uma boa mordida. Eu não entendi por que isso aconteceu. Tudo parecia tão fake quanto era de fato, e até os doces que eram consumidos em cena pelo elenco não pareciam, sabe, nada apetitosos, assim. Uma pena, né? Mas esse pequeno deslize com certeza se diluiu no conjunto da obra, que é primoroso, e passou batido. Foi só uma observaçãozinha. Mas afinal, o Wonka é um musical? Então, vamos lá. A adaptação lançada em 1971 era cheia de canções que estão aí no meu ouvido até hoje. E desde os primeiros trailers que saíram, né, sobre essa versão agora de 2023, a gente já sabia que a música estaria bem presente na produção, mas não sabia ainda de que forma. E sim, o Wonka é de fato um musical. Eu penso que a produção não vendeu o filme de cara como um musical porque, de certo, ela não quis correr o risco de afastar parte do público, né? A galera tem uma certa aversão, eu não sei porquê, a musicais. Eu me confesso, sabe, um fã cauteloso de obras musicais. Tudo tem que estar muito no lugar, sabe, para eu afirmar que eu gostei. Talvez por isso eu tenha entrado na sessão com os 2 pés atrás, sabe? Eu tinha muito medo que essa versão do Paul King aniquilasse as minhas lembranças de infância. Quer dizer, aniquilasse talvez não, né? Não teria essa força, mas com certeza mexeria com o meu imaginário ali e eu sairia um pouco decepcionado. O filme conta com 7 números musicais interpretados pelo Chalamet, inclusive a icônica, magistral e inesquecível Pure Imagination. Vocês devem ter notado, sabe, que eu falei muito sobre a versão de 1971, pela qual eu tenho um apego sentimental gigantesco, né? E sobre a versão atual, que é o tema desse vídeo. Mas e quanto à versão de 2005? Será que o Lúdio não gostou? Então, no caso, não. Quer dizer, não é que eu não tenha gostado, sabe? Eu garrei ranço. É complicado. Quem é muito apaixonado por alguma obra, sabe, normalmente não engole facilmente uma releitura que mude tão radicalmente as memórias afetivas. A versão do Gene Wilder, ela me cheirava a infância, entendeu? A minha infância, né? E o Tim Burton mexeu com os meus brios quando ele subverteu a magia que eu tinha na mente, sabe, e no coração, e lançou aquela versão dele, onde tudo foi mais pesado, né? Desde as cores até as interpretações. Era tudo meio sinistro ali e tal, enfim. Não sei, né? Acho que... então, não sei. What? O Gene Wilder foi um manso louco interpretando o Willy Wonka. O Johnny Depp foi só o louco mesmo, sabe? Totalmente desequilibrado. O Timothée Chalamet, ele me devolveu toda a alegria de acreditar que as releituras podem dar certo. E ainda bem, né? Porque 2 flechadas no coração, com certeza, eu não aguentaria. Traduzindo nas telas o desejo de 11 entre 10 empreendedores sonhadores, o Wonka fez exibições especiais no Show East, agora em 24 de outubro, né, de 2023, e no Auditório de Atividades de Apoio Naval Hampton Roads, em 19 de novembro.
No dia 20 de novembro, o filme teve uma estreia especial em Tóquio, com direito a tapete vermelho, com a presença do diretor Paul King, dos produtores David Heyman e Alexandra Derbyshire, e das estrelas Timothée Chalamet e Hugh Grant. A estreia mundial aconteceu em Londres, no Royal Festival Hall, em 28 de novembro, no Reino Unido, em 8 de dezembro, e nos Estados Unidos estreou em 15 de dezembro, e a distribuição, como eu falei, é feita pela própria Warner Bros. Em algum lugar aqui da tela eu vou deixar o link para você assistir o outro vídeo onde eu falo das duas primeiras versões do filme, e se eu fosse você, corria para o cinema para assistir essa nova versão do Wonka. Só que antes, eu não esqueceria de dar um like no vídeo, me inscrever no canal, socar o dedo no sininho, né, para receber todas as notificações aí das novidades que estão sempre pintando, e porque uma coisa é certa, a gente vai se ver no próximo set. Corta!